Oi, André. Oi. Oi. Oi, só um pouquinho, Kátia, que virou aqui, peraí. Pô, Suzana, deixa eu... De novo aqui, de novo. Só um minutinho, pessoal. Ok, André. A gente volta aqui. Aê, voltando. Ixi, Ok. Nada legal. Isso é muito bom. o que é? Não veio lá pela As tela. pessoas estão te ouvindo. Vamos lá. Então, posicionando a câmera aqui agora. Já vamos voltar. Aí, pronto. Resolvido. Pronto. Problemas técnicos, né? Problemas técnicos. Nossa, Nada. André, é difícil conseguir entrar na live. Nossa, tem sido Sim, mais sim. difícil porque eu entro, vocês já estão lá, mas, nossa, dá muito trabalho. É, eu já sou Na verdade, desajeitado, né, para isso, né? Então já. na verdade, não é que dá muito trabalho, é que a gente está aprendendo a se comunicar dessa forma agora, Sim, né? Então, bom, é o sim. tempo do aprendizado. Legal. Então, a gente estava falando do Zeca, né? Da pergunta do Zeca, da MP Uhum. 901. E aí eu estava falando que as terras, elas ainda estão sendo repassadas para o Estado. Muitas já foram repassadas, mas nem todas. Com o repasse de terra, como o repasse de terra está acontecendo agora, então agora também está acontecendo muita grilagem. E como que a gente vai fazer para barrar isso? Assim, tem que ficar em cima, né? E a CPT é a Pastoral da Terra, ela não é um movimento social, mas ela atua como uma comissão de muita denúncia das grilagens, porque como os padres circulam pelo estado rezando as missas, eles sabem do que estão acontecendo no estado. E aí eles fazem a denúncia. Bom, tem uma outra questão também da 901, que é abrir as unidades de conservação para mineração. Bom, as unidades de conservação, nem todas elas, a regularização fundiária está completa, plena, perfeitinha. Lá no Cajari tem uma parte ainda que precisa ajustar, que é exatamente essa porção de terras. Eu tô com um assistente aqui que não quer mostrar o rosto, mas fica dando sinais. Sim. Eu tenho duas aqui também, E escondidinhas aqui, ó. esse aqui não tá tão escondido assim. Coitadinho. Então, a mineração nas unidades de conservação, ela é um projeto já bastante antigo, a gente falou disso. E no Cajari, a renca, ela pode ser que aconteça exatamente numa porção da reserva extrativista que a regularização fundiária precisa ser refeita. Inclusive, existe uma comissão que está acompanhando a regularização, essa revisão da regularização fundiária lá no Cajari. Nas outras unidades de conservação, possivelmente os conselhos deliberativos e consultivos também estão acompanhando, mas aí eu não sei responder, não sei responder sobre as Uhum. outras.
é um absurdo, é uma afronta, porque se são terras protegidas, né, independente de proteção integral, uso sustentável, território Uhum. quilombola, no assentamento, enfim, se são terras protegidas, elas têm um uso já definido, né? E aí isso significa abrir o uso, passar por cima do uso que já foi determinado dessas terras para um outro uso, que não é um uso social, é um uso capitalista. Eu conheço um caso de comunidade que tirou, que recebeu algum benefício da mineração em seu território. É uma comunidade, não lembro se é quilombola, mas é uma comunidade tradicional em Oriximiná, no Pará. Uhum. Ela conseguiu organizar uma cooperativa bem organizada, bem estruturada, que a população que a comunidade ali é ativa e está muito próxima das lideranças, está muito próxima da direção, né, das chapas que são eleitas, e conseguiu usar os royalties da mineração no seu território para construir unidade básica de saúde, para construir escola, mas é o único caso que eu conheço. Legal. E até pouco tempo atrás eu estava muito próxima da mineração, porque o pai do Pablo é engenheiro metalúrgico, então ele, Uhum. assim, era alguma coisa que a gente discutia bastante, inclusive aqui no estado, e enfim. Ah, legal. E a Pessoal, só poupança? desculpa se eu tiver um pouco meio olhando para baixo, é que eu estou olhando aqui. Aí, Pablo, tá aí. Beleza. Estamos na live. Estamos na live. É, Kátia, eu tô Meu aqui anotando algumas assistente. perguntas. Sim, anotando aqui algumas perguntas, né? Vamos aqui, deixa eu ver, do Flá, vamos a ver, DMNGS, vamos lá. Como se dá a relação das ilhas do bioma Cerrado, presente no Amapá, com o domínio amazônico? Vou voltar aqui para a tela. Isso reflete, em alguma escala, uma diferença de organização e ou exploração? Vamos lá. A floresta, ela não é homogênea. A floresta, ela Uhum, tem diferentes tipos de floresta, e na floresta há reentrâncias de cerrado. O campus aqui onde eu trabalho é um campo de cerrado, é um cerrado uhum, mais fechado, um cerradão, com árvores de estratos mais altos. Lá no Cajari tem muitas reentrâncias de cerrado. Esses cerrados são pouco estudados, tem as áreas de veredas Guimarães Rosa, bem aquela paisagem descrita. uhum. E, e aí ele pergunta se isso reflete, em alguma escala, uma diferença de organização, pensou que organização do território, e ou exploração. É, Deixa eu pensar. Lá no plano de manejo da reserva, a reserva ela não é homogênea, né? Tem diferentes paisagens, tem diferentes hidrografias, tem diferentes comunidades lá dentro, tem diferentes religiões lá dentro, que a gente chama da sociobiodiversidade. E tem cerrado também. Só que agora eu não lembro como é que isso ficou no plano de manejo. Não lembro. Os grupos foram divididos, eu fiquei circulando em muitos grupos, mas eu fiquei bastante debatendo a cadeia produtiva da castanha e tal, e agora do cerrado eu realmente não lembro. Fora da reserva extrativista, o cerrado, aqui no Amapá, ele tem sido bastante atacado, como terras bem vistas para a sojicultura, né? Porque o cerrado, o extrato arbóreo é muito menor, a densidade da vegetação é muito menor que na floresta, então é mais fácil criar campos de cultivo para soja, desmatando o cerrado. Então, no que se refere ao ordenamento territorial, essas terras têm sofrido com a grilagem, têm sofrido com desmatamento. Tem certeza Legal. nisso? Kátia, tem uma outra pergunta aqui
que é uma pergunta de cabeludo, né, do Vitorino, né? Os movimentos sociais do campo podem ter falhado durante o governo Lula e Dilma, justamente por se sentirem confortáveis com o governo de esquerda no poder. No que diz respeito à luta pela terra, isso é uma, né, isso é uma discussão muito grande, né? Essa, né, essa relação aí, né, do movimento social de luta por terra e reforma agrária com os governos de esquerda, mas não é uma questão assim fácil de responder, né, Kátia? Então, vamos lá, em duas partes. A Celina, que é minha colega de trabalho, ela é professora de climatologia. A Celina, assim, climatologia, a Unifap Celina, ela está aqui, ela acabou de contribuir, predominantemente campos cerrados. Obrigada, Celina. E aí, voltando sobre essa questão dos movimentos sociais, o Pablo estava aqui e eu não consegui ouvir muito bem a pergunta. É algo que os movimentos sociais falharam ou o PT falhou nos movimentos sociais? Aqui na pergunta não está muito clara, né? Vamos voltar Tá. aqui. Então, Deixa eu assim, voltar. quando eu estava falando que eu falei pouco dos movimentos sociais e eu falei deles exatamente na parte de qual é o limite do território tradicional como uma alternativa à reforma agrária, é a autonomia. E por que que esse é o limite? Porque os movimentos sociais, eles estão construindo sua autonomia. Vamos pegar o Conselho Nacional dos Seringueiros, que era o CNS, que mudou de nome há bastante tempo já para CNPT, Conselho Nacional das Populações Tradicionais. Eles conseguiram uma vitória histórica, que são as reservas extrativistas. A importância das reservas extrativistas não é só garantir o território para eles. Eles conseguiram um modelo de unidade de conservação de uso sustentável numa política de meio ambiente que só via unidades de conservação de proteção integral. Então, eles têm uma contribuição homérica para o meio ambiente no Brasil. Não só no Brasil, mas assim, é um modelo de unidade de conservação que começa a partir da luta deles. Só que depois que eles conseguiram isso, o que eles conseguiram fazer? Eles estão se organizando, né? As reservas extrativistas saíram lá na década de 90. De 90 para cá, a gente já tem 20 anos. E o que foi feito a partir de então? E o ICMBio chegou para gerir essas unidades de conservação de uso sustentável, e aí eu falei de um descompasso entre as demandas da população e a necessidade do ICMBio. A necessidade do ICMBio, num primeiro momento, é uma necessidade burocrática de construir o plano de manejo. Só se pode construir o plano de manejo com um conselho deliberativo ou consultivo ativo, atuante. Isso se for para fazer um plano de manejo participativo, né? E o Cajari é muito feliz nesse sentido porque conseguiu, a equipe conseguiu fazer isso, mas nem sempre é assim. De lá para cá, bom, então assim, agora que o plano de manejo está quase pronto, digamos que 80% do plano de manejo já está pronto, a expectativa que se tem é que, a partir daí, vamos conseguir focar os esforços na consolidação das cadeias produtivas. E a população lá quer muito isso, porque eles querem desenvolvimento, né? Eles querem se desenvolver a partir do trabalho deles, da roça, do extrativismo, da agricultura de excedentes. Mas eles têm muita dificuldade. Por quê? Porque o jeito que o movimento social funcionava lá atrás para para ter conquistado as reservas extrativistas é diferente de como o movimento social atua agora. Naquele momento, o movimento social e a sociedade como um todo tinham um grande inimigo em comum, que era a ditadura militar. Né? Então, eles tinham muito pelo que lutar e era um inimigo muito claro. Agora, o Estado os convida como parceiro. Né? Vamos pensar no ICMBio como representante do Estado, o ICMBio toma a palavra para si, né? É criado um instituto para gerir as reservas, as unidades de conservação de uso sustentável. Então, o ICMBio senta na mesa e fala, agora é comigo.
né? Mas venham conversar comigo, né? Aí o ICMBio chama as lideranças para compor o conselho deliberativo ou consultivo, e aí o movimento social tem dificuldade, porque a linguagem é outra, né? Uma coisa é eles conversando entre eles, no movimento social que varreu a Amazônia, que foi para fora, mas dentro do movimento social. Outra coisa é o movimento social tentando dialogar com os técnicos, com os acadêmicos, porque eles falam, o jeito deles de falar é diferente, o nosso jeito de falar é diferente do deles, eles não entendem o que a gente fala, a gente nem sempre está entendendo o que eles falam, então tem um descompasso muito grande, né? Nesse primeiro semestre de 2020, gente, desculpa o barulho, faz parte. Nesse primeiro semestre de 2020, as mulheres lá do Cajari me chamou para escrever um projeto com elas, em que elas pediam ajuda para elas exercerem a voz nos movimentos sociais, porque elas chegam nos movimentos sociais e elas não sabem o que falar, como falar. Elas querem falar, elas sabem das necessidades delas, mas na hora de sentar na mesa, na hora de ir para a assembleia, na hora de organizar as falas, elas ficam com vergonha, né? E muito mais que isso, elas falam do machismo dentro dos movimentos sociais. Então, ali eles não estão todos iguais. Tem disputa dentro dos movimentos, e aí, como tem as disputas, nem todos se sentem à vontade de falar. Alguns falam, outros falam, outros só concordam, e o movimento social está nisso, né? Tá nessa tentativa de construir um discurso para conseguir falar, nós queremos tal coisa, né? E o que eles querem é conseguir se desenvolver. Mas, e aí, o que é desenvolvimento, né? Desenvolvimento, assim, é uma carta coringa. Porque tanto o Estado pode falar, eu ofereço desenvolvimento para vocês por meio dessa política pública, como eles também podem falar, mas esse desenvolvimento eu não quero, o desenvolvimento que a gente precisa é de outro jeito. Vamos ver a partir quando a gente passar essa etapa do plano de manejo, qual é o diálogo que a gente vai tentar construir. Tem um sociólogo chamado Arturo Escobar, ele é colombiano, e ele está super dentro do debate da pós-colonização, da decolonialidade, e aí ele escreve sobre os movimentos sociais, e aí ele fala que as respostas não estão dadas, né? As respostas estão sendo construídas agora, então os movimentos sociais, eles precisam se colocar da forma como eles podem se colocar, porque eles não sabem o que fazer e o Estado também não sabe o que fazer. E aqui na academia, a gente fica aqui no meio do caminho, oferecendo apoio, oferecendo assessoria, e eu achei muito legal quando as mulheres me chamaram e falaram, não, vamos chamar a Kátia porque ela entende o que a gente fala, e aí ela escreve no projeto as coisas que a gente está pedindo, o projeto saiu, a gente submeteu, e vamos ver o que vai acontecer, né? O resultado era para sair daqui 40 dias, mais ou menos. Vamos ver como que vai ficar agora. Mas é uma parceria que às vezes dá certo, às vezes não. Vamos ver como vai ficar. Esse poder de voz precisa ser exercido pelos movimentos sociais. Eu acabei de ler uma dissertação que foi defendida em 2018, aqui na Unifap, num programa interdisciplinar que eu olho, assim, de modo especial, que é o Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional. É o famoso MDR, que tem várias federais. E ele fala que o movimento social, num primeiro momento, ele focou na educação, porque tinha ali as lideranças militando, mas lideranças que muitas vezes não sabiam assinar o próprio nome, né, que têm dificuldade de ler o que o Estado publica, de ler os editais, têm dificuldade de escrever, têm dificuldade de se expressar. Então, os movimentos sociais atuaram em possibilidades de educação, e o CNPT tem as escolas família, que são chamadas de EFA. Essas escolas famílias, elas formaram alguns jovens, e esses jovens, alguns voltaram para suas comunidades, para os seus territórios tradicionais,
outros não voltaram, foram para a cidade e se fixaram na cidade. Mas a gente tem visto algum movimento de que quando esses jovens voltam, eles contribuem para esse exercício da voz dos movimentos sociais, no sentido de qualificar os movimentos sociais e não, peraí, a gente precisa de computador, de uma infraestrutura técnica, então vamos ligar na secretaria, vamos mandar um ofício aqui, ali e tal. É uma militância muito diferente do que eles faziam nas comunidades eclesiais de base, com os padres da teologia da libertação. Legal. Kátia, tem uma pergunta aqui da Larissa, estudante do Instituto Federal de Geografia. Não, obrigado, Larissa, por fazer a pergunta. Ela pergunta o Obrigada, seguinte, Larissa. sobre a fronteira do Oiapoque com a Guiana Francesa. Quais são as consequências sentidas aí desse estabelecimento de fronteira com o território administrativamente europeu? Né? É o único estado que faz fronteira com a União Europeia, podemos dizer assim, né? Eu gosto de chamar eles de colônia, né? Mas eles ficam muito Exatamente, bravos. né? Eles gostam de ser chamados, tanto um lado como o outro gostam de ser chamados como território ultramarino. E aqui eu tenho uma opinião bem minha, né? E aí eu, como migrante aqui no estado do Amapá, eu não tenho parentes que moram lá na Guiana Francesa, eu não tenho apego nenhum com aquele território. E o que eu vejo, assim, eu vejo de fora, e por ver de fora eu consigo ver de uma forma que não é afetiva, eu consigo ver como geógrafa. E o que eu vejo como geógrafa é que existe um privilégio do lado de lá da fronteira e discriminação do lado de cada fronteira. E é por isso que eu gosto de chamar eles de colônia, que é para provocar mesmo, né? Para falar assim, olha, esse privilégio que vocês têm não vai muito longe, né? Porque vocês são um território colonizado. E a maior parte da população é negra, discriminada, não fala, não, o idioma principal predominante é o crioulo, mas aqui no Amapá saber falar francês é muito legal. Inclusive tem uma escola muito boa de francês, uma escola pública que é o Daniele Mitterrand. Então tá aí, né? A França tá aí na fronteira. Tem a ponte que atravessa o rio Oiapoque, interligando os dois países, né? A Guiana Francesa e o Brasil. É uma ponte estaiada, é um modelo de ponte estaiada que o Brasil comprou e que tem construído em várias partes do estado. É uma ponte muito parecida com a que a gente tem aí em São Paulo, que aparece lá no jornal da Rede Globo, né, que tem aqueles caninhos lá. É o mesmo modelo de ponte. E de lá para cá, o acesso é livre, mas daqui para lá, o acesso não é livre. Para entrar na Guiana, só se entra com visto. Aqui não, para entrar aqui no Brasil, pelo Oiapoque, eles não precisam de visto. Até pouco tempo atrás, só se tirava o visto para entrar lá por Brasília, porque o escritório aqui fechou, e aí, então, né, se a gente quiser passar as férias, passar um feriado, lá a gente tem que ir para Brasília, e de Brasília pedir para ir passear lá, peraí, eles vêm aqui fazer turismo, gastam dinheiro e eu também posso ir para lá fazer turismo e gastar o nosso dinheiro lá. Então é interessante para os dois lados, mas não, sempre foi dificultado, sempre foi tão difícil a ponto de que os pesquisadores, quando eles vão para lá, eles vão a partir de um convite da Guiana Francesa. Se a Guiana convidar, então você tem que conhecer alguém de lá para te convidar, e aí com esses documentos você pede o seu visto. E eu nunca me interessei em fazer pesquisa lá, porque essa hierarquia tão colonizada, a gente está pensando em outras coisas, a gente está pensando nas epistemologias do Sul, no pensamento pós-colonizado, mas ainda é assim. Legal. Legal. Aqui tem uma colocação do Francisco Almeida, né? Ele fala Ele é do o chefe da Cajari, né? reserva lá no ICMBio. Ele diz que fizemos 8 oficinas setoriais e uma em Macapá, as quais antecederam nossa oficina de elaboração, né, 9 e 13 de novembro do ano passado. Em breve encaminharemos a versão, né, 1 aos participantes da oficina,
E aí ele fala, né? Esperamos finalizar o PM até o final do presente ano. A Covid, né, Que ótimo. atrapalha, pois a construção é participativa, né? Então, né, interessante colocação, Francisco, né, para a gente aqui. Obrigada. Obrigada, Kátia, Edimburgo, pela contribuição. legal. Kátia, mais alguma consideração? Eu acho que todas as perguntas, deixa eu voltar aqui um pouquinho, todas as perguntas, né, pelo Instagram foram respondidas. Você queria fazer mais uma consideração final, né, nessa live? Eu vou só destacar essa contribuição aqui do Jadson, que ele mandou agora. O Jadson, ele é um geógrafo, ele é um dos maiores nomes aqui da universidade. É um prazer poder trabalhar com o Jadson. Ele sabe o quanto eu admiro ele. E ele mandou aqui que a fronteira entre o Amapá e a Guiana Francesa é a única fronteira brasileira inversa. Sim, interessante isso, né? Bom, no mais, eu só tenho a agradecer, me colocar aqui à disposição para, enfim, para a gente continuar construindo os diálogos, André, seja aqui na Agricultura em Debate ou em outras parcerias que a gente tem feito, que a gente pensa em fazer, eu estou aqui à disposição. Legal. Eu que agradeço, Kátia, né, pela Da solicitez, né, próxima em vez que eu for em aceitar. São Paulo, eu vou visitar o Instituto Federal aí. Sim, Eu não sim, esqueci, nunca esqueci daquela proposta. sim, né, até de estreitarmos esse diálogo, né, Kátia, porque, né, Sim, as nossas conversas já são longevas, né, do sim, período de pós-graduação, né, nós já vimos dialogando bastante, né, e muitos dos dilemas, né, que nós temos se encontram, né, porque, de uma certa forma, os migrantes maranhenses, né, que eu estudei no doutorado, muitos têm uma experiência muito forte, né, no Amapá, né, em Macapá principalmente, e os brasileiros que muitas vezes, né, vão para, né, para as Guianas, né, sobretudo o Suriname e a Guiana Francesa, né, são maranhenses, né, né, são brasileiros, né, do Maranhão, que via Amapá adentram, né, em grande parte o território, né, da Guiana Francesa e também, né, do Suriname, ou via Amapá ou via Pará. Então, sim, eu que isso bem. agradeço, né, a sua participação aqui, né, nesse importante momento nosso, né, nesse período aí de pandemia, continuarmos aí as discussões, os diálogos, né, fazermos aí um esforço hercúleo, né, para manter a saúde em várias dimensões, né, física, né, mental, espiritual, né, emocional, né, É, a com as saúde, nossas demandas aí, né, de trabalho, né, as nossas demandas, né, pessoais, né, e as demandas de trabalho. Então, eu a agradeço gente mais vai uma vez por. pulando, tudo vai pulando em cima. Não, faz parte. Isso é muito bom, né? Porque esse momento, eu acho que ele é revelador de algumas dimensões que durante, né, podemos dizer assim, o outro normal em que vivíamos, né, nós deixávamos um pouco de lado e que agora não tem como Sim, negligenciar, né? sim. Então, né, isso é muito bom, né? Então, Pablo, né, foi legal a sua participação aí, né? E é legal que a gente, de uma certa forma, né, dá uma outra dimensão, né, para as lives, né, que é a dimensão da vida, né? Isso faz parte. Sim, e a Né? vida dentro de casa, né? Então, assim, para os Exatamente. alunos, né? Como que é a vida de uma professora, né? É isso que vocês estão vendo, né? Eu trabalhei durante o dia aqui no computador, durante a tarde tirei um tempo para preparar a live, de manhã eu estava aqui nos perrengues da coordenação, no teletrabalho, e porque o filho chegou e tem a hora da aula do filho, e é isso. E a gente não para a vida, nem porque a maternidade chegou, e também não para a vida pessoal, porque somos professores, né? A vida segue. E que bom que a Exato. vida segue. Na USP a gente vivia uma realidade, né? Vivia porque não estou mais lá, você está mais próximo que eu. Mas na USP a gente vivia uma realidade de, assim, dedicação total à pesquisa. Quando eu estava Sim, em São Paulo, eu era aluna dedicação integral. exclusiva, né? Eu vivia para estudar. E aqui como professora, não. Aqui como professora
ser professora é meu trabalho, mas eu tenho a minha vida pessoal, né? Agora eu sou mãe, agora eu tenho um filho. E isso vai chegar para os alunos também. Na USP, é muito comum, na geografia da USP, muitas das professoras que eu tive, ou melhor, de todas as professoras que eu tive na USP, duas tinham filhos. A maior parte delas abriram mão da maternidade, não quiseram ter filhos por conta assim, por dedicação exclusiva. Então, assim, é uma cobrança muito grande? Sim. Dá para, né, você consegue produzir bem com o filho? Não, né? A gente tem que pisar um pouco no freio. Mas é possível? Sim, é possível. E como que a gente faz isso? A gente insere o filho junto e vai, e bota no sling, e vai, e leva para aula. E é isso mesmo. E assim a gente vai conquistando o nosso espaço. Não só como mulher, como militante, mas como mãe também. As crianças fazem parte da realidade e é até bom porque ele já vai aprendendo o mundo em que ele vive, né? Claro, claro. Legal, Saber Kátia. quem são os leões que ele vai enfrentar aí pela frente. Exato, né? Legal. Só um comunicado, né? Que né, a gente entrou nessa questão, né? Da colocação da maternidade, da paternidade. Um informe, né? Que não deixa de ser esclarecedor, né? Começou segunda-feira a terceira etapa, a terceira fase da campanha de vacinação contra a influenza, né? Então, até dia 17 de maio, as crianças Crianças de até 6 6 meses anos. de 6 meses a menos de 6 anos, gestantes, puérperas até 45 dias e pessoas com deficiência, né, são foco da campanha de vacinação contra o HIV. Né? Então, um momento E importante. professores também. Sim, professores também, né? Sim, muito bem. Professores também estão Então, convocados. Até dia 16, preciso anotar aqui. legal. Bacana, Kátia. Então, eu agradeço mais uma vez, né, a sua presença, a sua participação. E na semana que vem a gente continua, né, com a agricultura em debate. Eu acho que, né, com Edmilson, né, aqui com mediação, agradecer aqui também publicamente essa iniciativa, né, de criação e produção desse espaço de discussão, né, que vem fomentando, né, os nossos diálogos, as nossas reflexões e também, de uma certa forma, dando ânimo, né, para quem está em casa, para que a gente possa também, né, se encontrar, se ver, né, e poder partilhar Sim, desses momentos sim. aí, né? Então, Kátia, André, mais uma vez, já tem definido quem que vai ser, quem que vai participar na próxima live, na terça-feira? ainda não, a gente está, né, na verdade, entre dois convidados, né, a gente deve acertar até, né, o Edmilson, né, principalmente até sexta-feira, e aí a gente já divulga aí pelas redes sociais, né, Tá. E e aí você me manda lá o folder que eu divulgo aqui com os alunos, e aí a legal. gente vai construir a agricultura em debate. Legal. E, Kátia, se for possível, envia, né, via Facebook, se for possível, mapas sobre a Covid, né, no Amapá, Ah, porque tem um grupo no Facebook chamado Geográfico, né, que eu estou sim, tentando colocar ali mapas sobre, né, a distribuição dos casos e, na verdade, a produção de diferentes partes do Brasil, que são partilhadas, é claro, guardando, né, o cuidado, né, com a menção das fontes, né, de todo o trabalho realizado em cima de pesquisa, e a gente vai divulgando, né, até de uma certa forma, colocar uma forma da geografia se expressar também nesses tempos aí de pandemia, né? Não é legal. exclusividade, não é nada disso, as pessoas vão produzindo seus mapas, né, vão dando cartografia, né, aos dados e a gente vai divulgando. Tá, eu já anotei aqui, eu vou mandar sim, eu vou começar mandando esses boletins diários que o governo do estado publica, e eu vou mandar a base, vou mandar o link da base de dados que eu tenho acessado, que vai ajudar muito, assim, de todos os estados, e eu vou postar lá alguns materiais da linguagem que eu tô aprendendo a usar. E aí vamos Legal. ver o que que a gente brinca com isso. Legal. Bacana também, Kátia. Obrigado a todo mundo que participou, né? A todas as Legal, pessoas, né? muito No obrigada, foi Amapá, muito legal. colegas, estudantes, né? Companheiros de luta da Kátia aí nas demandas, né? No Amapá,
aqui também em São Paulo, né, estudantes do Instituto Federal, né, militantes, né, companheiros aí de luta, né, do Edmilson nas demandas indigenistas e ambientais, familiares, né, obrigado, né, por participar. Foi um momento muito importante, né, muito importante aí, até para a gente fechar esse dia, né. Legal, Kátia. Foi a primeira live que eu participei. Nunca tinha participado de um espaço assim. Foi minha primeira vez também. Desculpa pela, ou seja, pela falta de traquejo tecnológico Não, que a gente vai apurando e com o tempo aí vai ficando um pouquinho melhor, né? André, pensa que você tá na frente, cara. Você já tá dominando, você já tá aprendendo, já tá sentindo as dificuldades. É isso. Parabéns, parabéns pela iniciativa. Muito obrigada. Eu já tô entrando aqui no Face para não esquecer de mandar. E tamo junto, cara. Então tá certo. Então, tchau, Kátia. Obrigado por tudo. Tchau, Tchau. pessoal. Fiquem Até a bem, próxima fiquem em live. casa. Saúde para você e para a Uhum. família. Tudo bem das moças, das meninas. Tchau, Para tchau. você Beijo. também. Tchau, Pablo. Tchau. Tchau, Kátia. Tudo de bom, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.